e vou ler o último versículo que o pastor leu. Pastor, o senhor pode pegar o microfone e ficar por aqui, viu? Nós vamos ler algumas passagens bíblicas. Diz assim, Atos 2, 1 a 4. Está escrito assim: Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa, onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas. Línguas. Você que está com a sua Bíblia, marque essa expressão, línguas, como de fogo. E pousaram uma sobre cada um deles. Todos foram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. Marque essa palavra novamente, línguas. E marque também essa expressão outras, ok? Em outras línguas. Segundo o Espírito lhe concedia que falassem. Vamos lá para o último verso, 13. Outros, porém, zombando, diziam: estão embriagados. Ok? Queridos irmãos, a princípio nós estaremos fazendo uma análise do texto. Eu vou fazer uma análise bíblica com vocês do texto. E depois eu estarei fazendo alguns apontamentos sobre a questão das línguas estranhas, ok? Nós falamos na passada sobre profecias, e quando estávamos pregando, alguém colocou, ali era dialetos, não era línguas, não eram línguas. Então, eu senti de falar sobre isso, línguas ou dialetos. A princípio, eu quero começar dizendo para vocês o seguinte, ouçam bem. Esse assunto, ele jamais será mensurado, aquilatado por uma mente meramente humana. Jamais. Esse assunto, ele não pode ser assimilado por aqueles que têm mera curiosidades. Esse assunto, ele não pode ser assumido ou recebido se você tratar dele apenas em um nível de intelectualidade teológica. De maneira nenhuma. Esse assunto, eu quero dizer a todos que ele está no campo da espiritualidade. E a espiritualidade é um terreno que só você e Deus entende. Ouçam bem isso. Esse assunto, ele está no campo da espiritualidade. Eu já falei que nós temos a espiritualidade com Deus, pelo conhecimento da palavra, pela vida em Cristo, mas nós temos a espiritualidade sem Deus, que está em voga nesse momento. Para vocês terem uma ideia, basta simplesmente você abrir a sua Bíblia em João 4, 24, que Jesus Cristo diz: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito, ou seja, não se dá no campo humano. Adoração é uma coisa que não se dá no campo humano. Tanto a adoração espiritual como a adoração demoníaca, ela se dá no campo espiritual. Quem adora demônio, quem adora santos, se dá no campo espiritual. Nós adoramos no campo espiritual com uma diferença: os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em quem mais? Em verdade. Em verdade quer dizer que é a palavra que nos leva a saber quem é Jesus, quem é o Espírito Santo. Nós adoramos na verdade. Porque você pode adorar um espírito, você pode adorar alguma coisa, mas você não sabe se aquilo ali é ou não verdade. Já o cristão, ele adora nesse campo espiritual, ok?
A outra questão que nós temos que analisar é que eu disse que esse assunto ele não pode ser palco de meras pessoas intelectuais com um ar de superioridade teológica. Esse assunto ele tem que ser tratado por pessoas que sejam sensíveis às coisas espirituais. Porque o apóstolo São Paulo, lá em 1 Coríntios 2,14, ele diz que as coisas espirituais, elas só se discernem espiritualmente. Ok? Então, antes de entrarmos nesse assunto, você tem que atentar para isso. É muito simples alguém dizer assim: esse negócio de língua estranha é balela. Ah, ali não é língua estranha, é só dialeto. É muito fácil. Mas se você tiver aguçado os seus ouvidos espirituais, intimidade com Deus, você vai ver que é um terreno muito sério. E aqui nesse terreno, nós temos que fazer como Moisés lá em Êxodo 13. Tirar as sandálias dos pés para pisarmos nesse terreno. Então esse assunto não é assunto para qualquer pessoa, é assunto para quem tem sensibilidade espiritual. Senão você vai negar a fé, vai negar a palavra e vai desfazer daquele que crê, ok? Então nós podemos analisar isso. Agora, quando nós lemos Atos capítulo 2, 1 a 4, nós temos que atentar para 3 questões. A primeira questão, nós estamos diante de um fato histórico e profético. O texto começa dizendo: ao cumprir-se o dia de Pentecoste. Os irmãos sabem que o Pentecoste era uma festa de gratidão, tanto pela colheita como também pela lei de Deus. Havia um motivo especial para os judeus celebrarem a festa do Pentecoste. Só que essa festa do Pentecoste, ela se tornou uma tradição fria. Ela se tornou apenas uma rotina do povo de Deus. É como aquele culto, é como aquela oração que você já torna ela algo rotineiro, sem novidade, sem vida, sem prazer. Os que vão para Jerusalém cumprir o dia de Pentecoste, baseado em Levítico 23, capítulo 23, eles vão porque já era uma tradição dos seus pais, mas era apenas uma tradição, marcada pela frieza, assim como a Páscoa, porque eles entregam a Jesus, nessa data especial da Páscoa, dominados pelo pecado. Então eu quero abrir logo um parêntese aqui. Há muita gente na igreja, há muita gente lendo Bíblia, há muita gente fazendo curso de teologia, mas segue uma tradição obsoleta, fria, fechada, hirta, que não se abre para novas experiências com Deus. E eu mostro isso na Bíblia. Se você abrir a sua Bíblia em Atos capítulo 10, se o próprio Deus não tivesse falado com Pedro, para ele ir à casa de Cornélio, Pedro, por causa dos seus escrúpulos, da sua tradição judaica, ele não ia lá. Não é isso? Ele não ia. Deus quebrou toda aquela tradição, aquele tabu de Pedro, e disse: vá lá. E depois Pedro entendeu o que Deus queria fazer com os gentios. Então aqui você tem uma festa histórica e profética. Por que ela é profética? Ela é histórica porque ela começa lá em Levítico. Os irmãos sabem muito bem dessa solenidade do Pentecoste. Primeiramente, se agradecia pelas primícias, quando um molho era colhido e apresentado a Deus. Depois era claramente oferecido ao Senhor 2 pães. E os estudiosos dizem que aquele primeiro molho apresentado ao Senhor significava as primícias. Em seguida, vem os 2 pães, que na verdade simbolizavam os crentes da igreja primitiva. Então você tem aqui uma festa histórica, mas também uma festa profética. Por que essa festa ela é profética?
ela é profética porque lá em Joel 2:28, a Bíblia diz: Nacional dos Delegados de Polícia Federal divulgaram uma nota em defesa da autonomia da instituição. Segundo o documento, especulações sobre a troca do comando prejudicam a estabilidade e a governança da Polícia Federal e colocam em risco a credibilidade na lisura dos trabalhos da instituição. Os delegados dizem ainda que o problema não está nos nomes, mas na absoluta falta histórica e profética, na verdade, ela vai se cumprir aqui agora. Então você tem uma multidão histórica e tradicional que vai para o Pentecoste. Por outro lado, você tem uma multidão que também vai para o Pentecoste, os 120. Só que os 120 não foram só com a tradição. Os 120 foram baseados em Lucas 24:49, Atos 1:4-5. Jesus disse: vão para a cidade de Jerusalém, e lá vocês serão revestidos de poder. Esperai a promessa que vem do Pai. Então tem 120 que vai esperar a promessa, mas são 120 com uma expectativa nova. São 120 baseado nas promessas de Jesus. E tem uma multidão de judeus da dispersão que vão cumprir uma tradição, frios, cheios de críticas. São os que negam a Jesus, mas eles vão lá cumprir o Pentecoste. Então isso é muito interessante, que esse acontecimento aqui, ele tem que ser visto como histórico e profético. Ou seja, os pentecostais da Assembleia de Deus não inventaram nada. Pentecoste, que é celebrar, tem uma nova conotação agora para a história do povo de Deus. Enquanto que alguns estavam lá frios, tradicionais, outros 120 agora estão lá baseados na promessa de Jesus. Eles estão orando e dizendo: manda a promessa, Senhor, estamos aqui aguardando. Pentecoste não é para quem é frio, Pentecoste não é para quem é tradicional, Pentecoste é para quem se abre para novas experiências com Deus. Eu vou dizer uma coisa aqui para você, meu irmão: não sente nova experiência com Deus aqueles que são fechados, que querem ser ortodoxos demais, que querem impedir a igreja de sentir o poder de Deus. Observem que o que a igreja vai sentir é histórico e profético. Não é mais uma tradição fria. E isso está aí na palavra de Deus, ok? A segunda coisa, você tem aqui um acontecimento com fenômenos sobrenaturais. A Bíblia diz que estavam todos reunidos no mesmo lugar, tinham unidade, tinha uma causa, a promessa que Jesus fez, e eles vão para lá e começam a orar. Quando de repente, observem bem, se você analisar aí no próprio texto, a Bíblia diz assim, de repente, não teve nada programado, não teve nada projetado, ensaiado. Porque eu vou dizer uma coisa, tem culto hoje pentecostal aí que é programado. Tem pregação que é programado. Um dia desse um pregador estava pregando e o sermão dele caiu. Aí alguém pegou e no sermão estava escrito assim: aqui eu vou pregar, bem aqui eu vou falar língua estranha. Isso aí é programado. Então tem pessoas que querem programar as coisas no campo espiritual. E a Bíblia diz que isso aqui é de repente. Eles foram orar. Quando a igreja ora, algo maravilhoso acontece. A Bíblia diz que quando eles começaram a orar, está aí, de repente, veio do céu um som, como de um vento veemente, impetuoso, e encheu toda a casa onde eles estavam assentados. Sabe o que eu quero dizer aqui à igreja? Se vocês analisarem essa expressão som, é que o som ali era de unidade. O som ali era de glória a Deus. Hoje nós estamos ouvindo muitos sons na igreja, mas é sons de briga, de contenda, de debate, de frieza. Naquele dia o som era de glória. O som era de poder de Deus. Veio do céu um som.
Observem bem que se você atentar, ectu uranu, vem do céu. Ou seja, por que o fenômeno aqui é sobrenatural e espiritual? Porque não vem da igreja. Não é a igreja que tem que produzir barulho. Às vezes tem pregador que produz barulho. Às vezes tem cantor que produz barulho. Agora, quando o barulho vem do céu, aí é outra coisa. Nós não somos contra aquilo que Deus faz no meio da igreja. Quando Deus faz no meio da igreja. Agora, quando é o pregador, quando é o cantor querendo fazer, aí é outra coisa. Não é assim? E a gente sente, porque tem muitos que querem fazer o caqueado. Aí não funciona. A Bíblia diz que veio do céu. Oh, glória a Deus. 3 coisas, pastor Luiz, veio do céu. Primeiro, fogo, vento e línguas. 3 coisas: vento, fogo e línguas. Fenômenos sobrenaturais. O vento, olhe para cá. O vento na Bíblia fala da presença invisível de Deus. Se você abrir a sua Bíblia em João 3:8, lá está escrito: o vento sopra onde? Ouve-se a sua voz, não sabe de onde vem nem para onde. Assim é o quê? Todo aquele que é o quê? Olha para cá, vida no Espírito é mistério, meu filho. Vida no Espírito é sobrenatural. Não existe essa de você entender o que é sobrenatural. Quando Jesus fala do vento, ali é um símbolo do Espírito Santo. E se você pegar, você pode analisar que o Espírito, ele é aquele que traz a vida. Gênesis 2:7. Soprou no homem e o homem tornou-se alma vivente. O pneuma, o nefesh, o ruá, ele está atuando. Agora, quando você pega isso para o lado espiritual, Jesus Cristo disse lá em João 20:22. Pode ler bem aí. Eu sei de qual, mas eu quero que você leia, só para vocês terem uma ideia. Olhe para cá, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. João 20:22. Pode ler aí. Como é que diz? Olha aí a palavra do Senhor. João 20:22. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Pronto, você pode ter algum problema, porque você vai analisar, Jesus vai dizer em Lucas 24:49, ide para Jerusalém, esperai a promessa. E aqui Jesus já dá o Espírito. Como é que fica? O Espírito vai descer em Atos 2 e Jesus já soprou. Preste bem atenção como a Bíblia é linda. Assim como Deus, ele soprou no primeiro Adão, e o primeiro Adão representava toda a humanidade, Jesus é o segundo Adão. Quem tem direito de soprar agora é Jesus. Só quem pode soprar na igreja é Jesus. E outra, ele já soprou, ele deu o Espírito Santo. Esse negócio do pregador, ele pegar o microfone e aí isso aí vai dar um problema, porque tu vai queimar a bobina do microfone. Vai queimar a bobina do microfone, vai doer o ouvido dos outros, e aí não tem nada. Jesus já soprou, meu filho. Só quem pode soprar na igreja é Jesus. Ele já soprou. Ali é um símbolo de que ele estava dando a oportunidade para uma nova criação espiritual, a igreja. A igreja. Então entenda que aí você tem um fenômeno sobrenatural, meu filho, que vem do céu. Vem do céu. Eu vou dizer uma coisa aqui, me escute agora. Igreja que não vive o sobrenatural de Deus, ela está fadada ao fracasso. Ela está fadada ao fracasso. Porque a igreja, ela tem que viver o sobrenatural de Deus. E aí você tem um símbolo do vento. Depois você tem um símbolo do quê? Do fogo. Prestem bem atenção, que nessa teofania divina, você vai ver lá no Velho Testamento que o povo judeu, o povo de Deus, era acostumado com vento e era acostumado com fogo. Você pode ler na Bíblia. Tem irmão que acha esquisito isso. E eu vou te dar um conselho, olha para cá. Às vezes a gente fala assim, que tem uns irmãos na igreja que fica, cadê os músicos? Manda para cá, bota para cá, vamos já cantar.
Olha, às vezes você vê um crente pentecostal, aqui tem fogo, aqui tem glória, aqui tem poder. Aí entra o frio tradicional. Não precisa disso, para que uma zoada dessa? Eu vou te dar um conselho. Então rasgue da tua Bíblia, olha para cá, rasgue da tua Bíblia. A palavra de Deus está lá em 1 Reis, capítulo 18, versículo 38. A Bíblia diz, acabando Elias de orar, caiu fogo do céu. É assim que diz a Bíblia ou não é? Caiu fogo do céu. Você quer mais? A Bíblia diz no capítulo 1 de 2 Reis, versículo 10. Lá está escrito o seguinte, que Elias orou e disse, eu sou homem de Deus, desça o quê? Fogo do céu e mate esses soldados. Quer mais? A Bíblia diz lá no capítulo 2 do livro de 2 Reis. A Bíblia diz que estava Elias e Eliseu e desceu uma carruagem de fogo. E separou Elias e Eliseu. Separou Elias e Eliseu. E levou Elias num redemoinho para o céu. Tu quer mais? Abra a tua Bíblia em Êxodo capítulo 19, versículo 18. A Bíblia diz que quando Deus foi chegando no monte, era trovão, era raio, era fogo. A hermenêutica pentecostal, escutem para cá, olhem para mim aqui. A hermenêutica dos crentes pentecostal é viva. O próprio Robert Menzies, ele disse que a hermenêutica pentecostal ela é viva. Por que ela é viva? É porque ela não fica atrelada, ela não fica presa a uma hermenêutica fria, daquele tipo que a pessoa fica, isso aqui não pode, isso aqui não pode. Você pode observar que um crente pentecostal, na hora que ele lê Atos 2, ele quer logo pregar. Não é assim? Ele quer pregar, ele quer glorificar, ele quer ir para a rua. A hermenêutica do crente pentecostal é viva. E olhe para cá, Paulo na hora que recebeu o Espírito, ele já foi pregando. É Bíblia, meu irmão, é Bíblia. Então olhe para cá, tem que ter fenômeno, vento, fogo. E olhe para cá, tem um bocado de teólogo aí que escreve livro. Aí diz Lucas 16, 3,16, quando João Batista disse, eu não sou digno de me abaixar e desatar as correias da sua sandália, porque ele diz, o que vem aí é mais poderoso do que eu batizo só mas ele vos batizará com o Espírito Santo e com. Aí tem muita gente dizendo assim, aí é fogo do juízo, aí é fogo do juízo, como que a Bíblia diz que o fogo que desceu era para crente? Em Atos 2, o fogo que desce é para crente. Outra, os crentes que estão aqui no Pentecostes não era bagunçado não era crente nominal. Os 120 que foram, eram comprometidos, acreditavam em Jesus, acreditavam na promessa e já eram santos. Eles vão para lá porque eles querem a promessa que Jesus fez. Oh, aleluia. Eles querem a promessa que Jesus fez. Aí eles vão, aí lá tem fogo. O que tem no culto? Lá do Pentecostes, o que eu falei que tem lá no culto? Vai, vocês só tem aqui uns 4. Lá tem o quê? Vento, fogo e língua. Vamos lá bem forte. Lá tem o quê? Vento. Pronto. Tem igreja hoje aí que não tem vento, não tem fogo, não tem nada. Não é assim? É uma tradição. Virou, sabe o quê? Virou um museu. Virou, sabe o quê? Um cemitério. Ninguém diz nada, o pastor está falando a palavra de Deus, e aí ninguém responde, ninguém dá nada. Aonde é que Deus quer isso, meu irmão? A igreja, ela é diferente do mundo. A igreja, ela tem uma identidade espiritual. E nela tem que ter o quê? Vento, fogo e línguas. Pronto, é fogo. Você já viram aí? Me mostre lá no Velho Testamento, todas as vezes que mexia com Israel, se mexia com fogo. A Bíblia diz que durante o dia, o que é que caminhava com eles? Uma coluna de nuvem. E à noite? Eita, Deus que gosta de fogo. É por isso que Deus podia dizer assim, não, eu vou separar eles aqui, subir. Mas aí mexe com fogo, toda hora mexe com fogo. Vocês querem observar? Mexe com fogo. Aí você tem fogo, você tem vento e você tem línguas. A Bíblia diz que eles estavam reunidos e de repente veio do céu um vento veemente, impetuoso, e encheu a casa e viram sobre eles línguas como que a pousar sobre cada um deles. Vamos lá?
Aí você tem aqui um fenômeno que a própria Bíblia ela está falando aqui, ó. Você tem aqui vento, fogo. E o pastor leu aqui, eu já citei Gênesis 2:7 e aí João 20:22. Então o fogo aqui é a presença gloriosa ardendo no coração dos crentes. A terceira coisa é sobre o enchimento, que eu quero comentar com os irmãos. Sobre o enchimento. A Bíblia diz aí no versículo 4: e todos foram cheios. Queridos, é preciso você entender o seguinte. Essa expressão cheio, ela pode ser entendida como batizados no Espírito. Também é preciso analisar que alguém diz assim: o fenômeno de Atos 2, fogo, vento e línguas, só aconteceu lá, nunca mais se repetiu. Negativo. Fogo e vento, como aconteceu lá, não se repetiu. A experiência com o Espírito Santo, ela se repete no livro de Atos constantemente. E essa expressão cheios é a mesma expressão batizados. Ela fala disso. E aí você pode analisar o versículo 4, que diz que todos foram cheios do Espírito Santo. Prestem atenção que as línguas estranhas que eles falam, ela vem do céu, porque todo evento aqui vem do céu. Olha o que a Bíblia diz: de repente veio do céu. E agora no verso 4 diz: todos começaram a falar línguas, conforme o Espírito lhe concediam. Quem está dando aí é o Espírito Santo de Deus. O interessante é que quando você vai para o versículo 4, você tem aí o Espírito, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito dava a eles para falarem. Então é aqui que mora a questão. A Bíblia diz que todos começaram a falar em outras línguas, ok? Eram quantos crentes que estavam orando, que eu disse lá? 120. Eles estavam no templo ou no cenáculo? Eles estavam no cenáculo. Era numa casa, em um local. Eles estavam orando. Agora ouçam bem. Quando você vai para o versículo 13, você tem um problema seríssimo. Por que você tem um problema seríssimo? Porque você vai analisar que essa expressão que está aí no... todos foram cheios do Espírito Santo. Deixa eu só mostrar aqui para vocês. Lê bem aí, Atos 6:3. Rapidinho, Atos 6:3. Você que tem sua Bíblia aí, Atos 6:3. Isso, pode ler. Como é que diz? Escolhei, pois, irmãos, dentre vós, 7 varões de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria. Isso. Aos quais constituamos sobre este importante negócio. Atos 13, vê agora o 13, só para a gente ter uma ideia. Atos 13, versículo 52, como é que diz? No mesmo livro, depois, leia Lucas 4 primeiro. E os discípulos estavam cheios de alegria e do Espírito Santo. Estão vendo? Cheio de alegria e do Espírito Santo. Agora Lucas 4 primeiro. Atente para essa expressão cheio. Vamos lá. Lucas 4 primeiro. Jesus cheio, vamos lá. Como é que diz? E Jesus cheio do Espírito Santo. Voltou do Jordão e foi levado pelo Espírito ao deserto. Ok? Então quando a Bíblia diz foram todos cheios, essa expressão ela pode ser aplicada batizados com o Espírito Santo. Quando a Bíblia diz, irmão, olhe bem para cá, que eles foram cheios, qual era o sinal, a evidência de que eles estavam cheios? Vamos lá. Qual era a prova de que aqueles homens, que a promessa desceu e que eles realmente, porque já tinham pessoas que ficavam cheias do Espírito Santo. Mas qual era o sinal e a prova de que eles estavam cheios? O sinal externo. Pelo lado de fora, as línguas estranhas que eles falaram, declaravam que eles estavam cheios do Espírito Santo. Oh, glória a Deus.
Aí você me pergunta, você que está aí do outro lado, aí diz assim: pastor, qual é o propósito então de falar línguas? Eu vou falar 2, tem mais, mas eu vou falar só 2. O primeiro propósito é que a língua estranha, ela evidencia que a promessa se cumpriu em você. Ok? Segundo, a língua estranha, ela deixa clara agora a tua identidade de que o Espírito Santo te dirige, te conduz para o campo da profecia, das visões, dos dons, da efusão do Espírito. Oh, coisa boa! Se você no direito, eu me lembro quando eu estudei direito constitucional, diz que para ser um país tem que ter território e também tem que ter tem que ter o idioma. E qual é o território? Nós já temos, que a Bíblia diz em Filipenses 3:20, a nossa pátria está a nós. E qual é a nossa língua? Qual é o nosso idioma? A igreja, ela evidencia a sua vida espiritual, na verdade, como prova de que recebeu o poder pelo sinal físico externo do Espírito Santo, a língua estranha. Ok? Então, prestem bem atenção, que aqui você tem um sinal externo, que comprova que aqueles irmãos receberam a promessa. Isso é muito interessante isso aqui. Então, preste bem atenção, que o falar em línguas, ele tem esse momento. E deixa eu dizer mais uma coisa para os irmãos e as irmãs que me escutam agora. O que você tem aqui? 120 crentes que recebem o revestimento de poder, falam línguas estranhas, ok? Esses homens falam línguas estranhas. Agora eu vou entrar numa questão que o irmão perguntou, ou o irmão afirmou, não eram línguas, eram dialetos. O pastor vai ler aqui. O pastor vai ler. Vamos lá, pastor. Ele vai ler aqui, claramente. Atos 2. Vamos lá. Atos 2. 4. Vamos lá. Como é que diz o 4? E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Ah, o senhor está no 4:2. 4, não é? 2, comece 4. pelo 3. Comece pelo 3. E apareceram, né? E foram vistas por eles línguas repartidas como que de fogo. Parabéns. Foram vistos o quê? Línguas. Se você pegar qualquer Bíblia sua, vai aparecer a palavra língua, ok? Aqui na minha Bíblia, no original, aparece o plural glossai. Glossai é plural, línguas. Verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Pronto, vem aí. E começaram a falar em quê? Outras línguas. Você tem assim, o verbo lalei, falar, eterais, glossais, falar em outras línguas. Novamente aparece a palavra glossai. Vamos lá, agora vamos lá para o versículo 11. E cretenses e árabes, todos os temos ouvidos em nossas próprias línguas. Pronto, bem aí. Ouvimos em nossas próprias línguas. Então você tem glossas quantas vezes? 3. Você tem glossas no versículo 3, você tem glossas no versículo 4 e você tem glossa no versículo 11. Agora, pastor, me leia aí, por favor, o versículo 6 e depois o versículo 8. E correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão e estava confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Pronto, parabéns. Aí como é que aparece na sua Bíblia? Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. O português não vai dizer. Sabe o que aparece aí? Dialecto. E está, observem bem no dativo, aqui ele está mostrando interesse. Falava na sua própria língua. Agora, leia o versículo 8. Como, pois, ouvimos cada um na nossa própria língua em que somos nascidos? Como, pois, ouvimos falar em nossa própria língua em que somos nascidos? Novamente, no versículo 8, aparece a palavra dialetos, que aqui no grego é dialecto. Dialecto é a palavra grega.
Então você tem 2 versículos aonde aparece a palavra dialeto, é o versículo 6 e o versículo 8. E você tem 3 versículos onde aparece a palavra glossai. Porque agora eu quero chamar a atenção dos meus amigos, colegas, teólogos pentecostais. Os críticos dizem que é uma minoria que faz essa análise sintaxe morfológica do texto. E eu vou rebater isso porque é o seguinte: os teólogos pentecostais, quando começou o movimento pentecostal, muitos combateram o estudo, combateram o ensino, e muitos não se dedicaram a estudar. Aqueles que se dedicaram em outras correntes, se dedicaram combatendo o mistério da glossai. Mas há grandes teólogos que defendem claramente que o glossai aqui se trata de línguas ininteligíveis, produzidas pelo Espírito Santo de Deus, que leva o crente a adorar e a louvar a Deus e a profetizar pela direção do Espírito Santo. Isso é o sentido de glossai. Aqui não é xenolália, porque tem irmão que pensa, tem pessoas aqui que pensam que é a xenolália, ok? Xeno, estranho. Aí a outra palavra quer dizer linguagem. Eles querem dizer que aqui se trata, o que os pentecostais falam, pode se tratar dessa xenolália. A pessoa aprendeu uma língua estranha ou uma língua que ele não conhece, um idioma. Eu já vi pessoas dizendo assim: essa aqui é o seguinte, é língua estranha, a pessoa aprendeu outro idioma. Nada a ver. Nada a ver. Então perceba bem que você tem um problema, e quem trata aqui é Lucas, e o grego dele é bom. Você tem 2 problemas. Por que que o Lucas não usou só dialetos? Por que que ele usa no mesmo texto 2 palavras diferentes? E em especial, quando ele usa glossa, ele usa em relação ao Espírito Santo. E por que que os outros repetem com dialeto? Já observaram isso? Se fosse dialetos no 3 e no 4, por que que o doutor Lucas não usou dialeto? Quem usa a expressão, observem bem, nós ouvimos falar na nossa própria língua. Como é que está aí o verso 6? Observem bem, olha o que diz o verso 6. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Dialecto. Dialecto. E aí você vem para o verso 8. Dialecto. A mesma questão. Então perceba que, pelo entendimento, Lucas, ele faz distinção entre glossai e dialetos. Ok? Então é fácil para você, olha para cá, meu irmão. Às vezes você lê um livro de um teólogo, porque tem irmão que diz assim, olha para cá. Eu vou citar apenas alguns, eu não vou citar muitos. Eu vou citar aqui alguns, os mais conceituados. Eu vou citar alguns. D.A. Carson, no comentário NVI que ele organiza, ele diz assim, ali não era línguas estranhas, eram idiomas. David Stein, do comentário judaico do Novo Testamento, ele diz assim, ali não era línguas estranhas, eram idiomas que Deus usou para evangelizar outras pessoas. Se você pegar o comentário organizado por F.F. Bruce, os comentadores lá dizem que também aqui se tratava de idiomas. Prestem minha atenção. Se você pegar o MacDonald, ele também vai dizer que se tratavam de idiomas. Aí tem gente que diz assim, o doutor A.D. Carson, o doutor F. Bruce, que organizou o comentário NVI organizado, eles são contra. Deixa eu dizer uma coisa, você pegar o comentário próprio de F.F. Bruce, ele disse que o fogo ali era uma energia,
E ele diz que os crentes começaram orando dentro da casa, depois saíram e foram para o templo. E ele diz que o que chamou a atenção, F.F. Bruce, e ele diz que o que chamou a atenção da multidão foi o movimento sem saber o que se explicava dali. Então é muito fácil para um teólogo ele pegar aqui e dizer assim, ó, isso aqui não é língua estranha. Agora, aí pega os pais da igreja. Os pais da igreja não trataram disso. Eu quero dizer uma coisa aqui, me escute. Nós respeitamos a tradição e muitos ensinos dos pais da igreja, mas rejeitamos vários ensinos dos pais da igreja. Porque muitos ensinos que eles deixaram são comprometedores. Por exemplo, se você pegar os pais alexandrinos explicando Efésios, me parece que é Efésios 1,14, vê aí rapidinho para mim. Ele explicando Efésios 1,14, ou é o 19, como é que diz? Não, reconciliar as coisas nos céus e na terra. Se não for o 12, é o 14 ou 19, vê aí para mim rapidinho. 12. Observe que os pais alexandrinos, eles diziam que quando Deus fosse restaurar as coisas, tanto as que estão nos céus como na terra, ele diz que o Espírito de Deus trabalha de diversas maneiras e usando diversas formas para reconciliar tudo. Inclusive Orígenes acreditava na restauração de Satanás. Você tem ensino bom em Agostinho, mas tem ensino péssimo em Agostinho. Então preste bem atenção que o preferível, como diz Tyson, é ficar com a Bíblia. Porque a voz maior não são dos pais da igreja. Então preste bem atenção uma coisa. A maior autoridade, aí a pessoa pode ler isso aqui. Vocês podem pegar, você que tem comentários bíblicos, pode pegar seus comentários. A maioria diz assim, isso aqui era idioma, isso aqui era idioma, isso aqui era idioma. Nenhum deles explica por que era idioma. Só diz assim, isso aqui é idioma, isso aqui é idioma, isso aqui é idioma. Mas pergunte para ele, sim doutor, doutor Carson, doutor Bruce, doutor McDonald, doutor Stein, me explique por que o senhor prova que é idioma. Se a Bíblia diz que veio do céu, se a Bíblia diz que o Espírito Santo deu para eles, qual é a prova que eles podem dar que eram idiomas? Está no 2. Entenderam? Observaram? Então você tem aí dialetos. Será se Lucas seria fraco para usar? Aí alguém diz, não, essas palavras são sinônimas. De maneira nenhuma. E sabe o que me intriga mais? É a palavra heterais que aparece aí no texto. Que quer dizer outro de um tipo diferente. Quando ele usa essa expressão, la lei heterais glossas, ele está falando de algo diferente. O Mansi, que ele escreve uma gramática, ele diz algo interessante. Ele diz que se a pessoa, um grego, dissesse assim, por exemplo, ele dissesse assim, usando alos, que é outro, mas é outro do mesmo tipo. Então você tem alos e você tem héteros. Héteros é outro de um tipo diferente. Então ele diz que caso uma pessoa tivesse nas mãos, por exemplo, se ele tivesse nas mãos uma maçã e pedisse halos, aí ele ia receber outra maçã. Mas se ele pedisse através de héteros, ele ia receber uma laranja. Então perceba que ele usa héteros, ligando aqui a glossais. Então, se ele está usando glossais, por que ele usa? Por que Lucas também usa dialetos? No versículo 6, no versículo 8. E quando se fala de falar das grandezas de Deus, ele usa glossai. Observe o verso 3. Leia aí, pastor, de Atos, só para os irmãos analisarem. Ele vai ler de novo. Isso é muito interessante, isso é muito importante. E foram vistas por eles línguas. Isso.
Repartidas como que de fogo, aos quais pousaram sobre cada ele liga, deles. observem bem, ele liga os fenômenos sobrenaturais com glossai. No verso 3 é glossai, verso 4. E todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ele novamente usa glossai. Lê agora o 11. E cretenses e árabes todos temos ouvido em nossas próprias línguas falar das grandezas de Deus. Ele diz que quando ele vai falar, ouviram falar das grandezas de Deus, ele usa novamente a palavra glossai. Então glossai aqui, no meu entendimento, na forma que eu creio, fala-se de línguas ininteligíveis produzidas pelo Espírito Santo. Ok? Então, é muito importante você atentar para isso aqui, porque aqui você já começa a perceber algo inteligente. Algo muito importante. Agora, sabe o que me encabula, pastor Luiz? É que a maioria dos teólogos asseguram e querem só afirmar que era dialetos e não tem a ousadia de afirmar que o Espírito Santo os levou a falar em mistério. Qual é a dificuldade para falar isso? Estão entendendo? Eles querem, eu entendo que é uma questão de não se querer viver o sobrenatural. Entendeu? Não querer viver essa experiência. Aí abrem um livro ou escrevem, mas o Piper disse, o seu fulano disse. A Bíblia está dizendo? A Bíblia em Atos 2, ela está mostrando a experiência que os crentes primitivos, a experiência que a igreja primitiva, e eu quero chamar a atenção de você, crente salvo, assim como a igreja primitiva, lá atrás, ela teve a experiência de ver o vento de Deus, o fogo de Deus e línguas do Espírito agir nela. A igreja ainda hoje pode sentir a glória e o poder de Deus. A igreja que não tem um sobrenatural, ela não vai sobreviver. Ela vai ser um sindicato, uma instituição, uma associação, uma filantropia. Agora, Paulo, ele está deixando claro aqui que glossai, aqui não é xenolalha, aqui é glossai, línguas ininteligíveis. E quando você olha para Paulo, observem bem, lê bem aí, 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 2. Agora vem cá, vamos lá. 1 Coríntios 14, 2. Porque o que fala língua estranha não fala aos homens. Para aí, o que fala línguas estranha. Como é que diz aí? O que fala o quê? Língua estranha. Para aí, deixa eu abrir aqui a minha Bíblia. Olha, novamente, glosse, o que fala língua. Por que ele não usou dialeto? Hein? Me explica aí, por que ele não usou dialeto? E ele agora vai piorar o negócio. O que fala o quê? O que fala língua estranha não fala aos homens. O que fala língua estranha não fala em quê? Aos homens. Mas fala o quê? Somente a Deus. Línguas estranhas na igreja. Você tem que fazer separação entre língua estranha em Atos 2 e línguas estranhas em 1 Coríntios 14. Em Atos 2, a língua estranha que os apóstolos e os irmãos receberam era o sinal do recebimento do batismo com o Espírito Santo. Em 1 Coríntios 14, já não é batismo a língua como sinal para o batismo. Ali é didático. O cristão recebe, o cristão já recebeu o batismo, ele agora tem um dom de variedades de língua, o dom de língua, e aí, ele quando não tem intérprete, ele fala a Deus. Agora me explique uma coisa. Não, eu preciso de um dialeto para falar com Deus. E esse negócio dessa língua estranha, que língua estranha é essa? Porque aqui é o glossa. E que língua estranha é essa? Que o Paulo diz assim, olha, quem está na igreja fala língua, se não tiver intérprete, fale consigo mesmo, porque está se comunicando com Deus. Isso aqui é mistério, meu irmão. Isso aqui é coisa do Espírito Santo de Deus. Isso aqui não tem teólogo que explique isso aqui. Está entendendo? Lê o 22, 1 Coríntios 14, 22. Então, lá em Corinto, a língua, ela tem um aspecto didático. O crente, ele agora tem fala em mistério com Deus e se edifica. Só que lá em Corinto também, lê o 22, como é que diz? De sorte que as línguas são um sinal não para os fiéis, mas para os infiéis. Pronto, agora, línguas lá em 1 Coríntios, primeiro,
fala de algo didático. É para o próprio crente se edificar em línguas. Por isso que Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem. Não é dialetos. É a comunicação, é a língua estranha que vem do Espírito Santo. E entenda bem uma coisa, meu amado e minha amada irmã. Quando ele diz que ele ora bem, a língua estranha em Corinto, ela tinha esses 3 sentidos. Primeiro sentido era didático, edificar o crente, levar a ter comunhão com Deus, por essa intimidade espiritual. A oração em línguas estranhas é o único terreno onde o diabo não pode pisar, onde o diabo não pode penetrar, porque só Deus sabe. Oh, glória a Deus. Nós precisamos orar em línguas, meus irmãos. Agora preste bem atenção. Aí o pastor leu aqui, ele é um sinal. Na comunidade, a língua estranha, Paulo está dizendo que ela é um sinal. Ou seja, a igreja ela tem que ter o poder sobrenatural de Deus agindo nela. Isso é bíblico. Então preste bem atenção que isso é muito interessante. Leia o 25 do mesmo capítulo. Leia aí. Os segredos do seu coração ficarão manifestos, e assim lançando-se sobre o seu rosto, adorará a Deus, publicando que Deus está verdadeiramente entre vós. Pronto, está aí. Então, aqui em Atos, você tem que entender o seguinte, que você tem um problema aí. Para quem não quer entender, eu já entendi. Glossai são línguas ininteligíveis, produzidas pelo Espírito Santo, no qual vai prorromper no coração do crente louvor, adoração, glorificação em um nível de espiritualidade que só Deus entende e você sente. Ok? Então você tem que analisar essa questão que é muito interessante. Mas eu vou pontuar aqui para analisar. Então preste bem atenção. Em Atos 2, eles recebem a língua e falam línguas estranhas, recebem a promessa, falam línguas com a evidência do batismo com o Espírito Santo, as línguas estranhas, como um sinal externo. Em 1 Coríntios, já você vai ter uma distinção. Lá serve como sinal, poder na igreja e também para edificar o próprio crente que ora em línguas estranhas. Ok? Feito isso, eu coloquei aqui algumas questões. Primeiro, nós temos que analisar cuidados para não banalizarmos as experiências pentecostais. Aqui, eu já expliquei o texto, agora eu tenho certeza que você entendeu. Mas entenda bem, por que tem muitos que não querem hoje viver essa experiência pentecostal? Muitos não querem viver porque tem uma banalização. Agora, não é o fato, por causa de se ter banalização, que eu vou desprezar a língua estranha. Na Assembleia de Deus tem movimento de Deus? Tem. Tem poder de Deus? Tem. Agora também tem hora que tem gente que quer banalizar o negócio? Tem. Tem uns que vêm com sinceridade para buscar Deus e sentem línguas estranhas? Tem. Mas tem um problema das línguas de autoglorificação. É aquele irmão que quer falar língua para a igreja ver que ele está falando língua. Tem aquele que quer falar língua para dizer que é cheio de poder. Aí já não funciona. Porque prestem bem atenção, a língua ou as línguas estranhas, elas não são o fim em si mesmo. Elas são o começo de uma longa experiência com Deus. Entenderam agora? Não é só dizer, eu estou cheio de língua estranha, acabou. Esse era o problema da igreja de Corinto. As línguas estranhas, elas só são começo, ela é a pontinha do iceberg. Tem muito mais de Deus para nós. Uma pessoa que começa a entrar no campo da espiritualidade, em comunhão e em línguas estranhas, que ele tem sinceridade, ele vai desfrutar de uma experiência gloriosa. Agora, tem aqueles que querem banalizar, quer falar a língua de qualquer jeito. Um dia um pregador estava ensinando os irmãos a falar a língua estranha. Olha, ensinando. Ele diz, Jesus vai batizar com o Espírito Santo. Venha para cá. E na Assembleia de Deus está cheio disso. Venha para cá. Aí os irmãozinhos vieram na frente. Aí ele começou, glória, 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 glória. Vai dizendo glória, vai dizendo glória. Daqui a pouco a tua língua embola. Aí. Não é isso não. Que negócio de língua embolar? Aí ele apressa, glória, 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 glória. Aí fica parecendo um peru. Que é isso, meu irmão? Não é assim? Tá assim ou não tá?
Aí esse pregador lá, ele é porque não dá para me fazer aqui, porque tem esse negócio do coronavírus, tem que ficar distante. Aí os irmãos orando, e aí ele ia na cabeça do irmão. Ia na cabeça do irmão. Glória, diga glória, diga glória, diga glória, diga glória. Aí o irmão, glória, 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 glória. Ele diz, fala a língua caturiana. Aí o irmão, caturiano. Olha, esse aqui está batizado. Aí ele ia no outro, fala a língua caturiana. Aí o irmão, caturiano. Isso não é Espírito Santo, irmão. Essa é uma experiência que não é para a tua glorificação. Essa é uma experiência para você não andar esnobando nada. Essa experiência é para a tua edificação espiritual. É entre você e Deus. Hoje, meus irmãos, eu não vou imitar aqui, porque tem pessoas que se escandalizam. E eu não tenho nem medo. Porque tem 3 tipos de línguas. Tem 3 tipos de língua. Língua natural, essa que nós falamos. Tem a língua diabólica, língua ou linguagem de demônios, que o diabo usa com linguagem perversa. Entenderam? Tem essas línguas. E tem línguas de anjos, como Paulo fala lá em 1 Coríntios 13. Se eu falasse a língua, porque os anjos se comunicam, eles têm a linguagem deles. Então preste bem atenção que a primeira coisa, vamos evitar a banalização. Vamos evitar isso. Temos que ter cuidado. Então eu coloco aqui que outros querem comparar. Um dia desse eu vi um socialista, ele dizendo o seguinte: não, esses fenômenos de línguas, isso é mundial, todas as religiões têm. O hinduísmo tem, o brahmismo tem, todas as religiões do mundo, o candomblé tem. Olha, alto lá. Essa transe que acontece em religiões é diferente do que acontece na Assembleia de Deus. É diferente do que acontece do crente que crê em línguas estranhas, vinda do Espírito Santo. Porque a nossa experiência, pastor Luiz, ela não é uma experiência absorta, ela não é uma experiência de qualquer lugar. Ela é uma experiência baseada em um modelo bíblico. A nossa experiência em línguas estranhas vem lá de Atos 2. Não é que eu queira falar por aí assim, não é que eu queira, não. Em Topecas, Kansas, os jovens leram Atos 2 e disseram, vamos buscar essa promessa, se está na Bíblia é para nós. Foram buscar e Jesus os batizou com o Espírito Santo. Pastor, e para que esse batismo, essa língua, eu já falei, revestimento de poder. Os discípulos do dia eram crentes, mas Jesus mandou ir para lá, para eles serem revestidos. Então, a outra questão aqui é que nós temos que analisar a seguinte questão: as línguas, elas não podem ser totalmente analisadas ou aquilatadas acima do seu doador. Nós temos que ver quem é o doador, o Espírito Santo. Então nós temos que valorizar o doador e não apenas a língua em si. Isso é muito importante. A outra questão é que nós temos que ver as experiências e os dogmas. Ah, mas o concílio fulano de tal falou isso, isso e isso. Não, nós temos que saber se o que o concílio falou está de acordo com a Bíblia. E se a nossa experiência vivida está de acordo com o Espírito Santo de Deus. A terceira coisa, nós temos que ter cuidado com as orgias emocionais. Orgias emocionais. Porque elas não podem descaracterizar as línguas estranhas. Que a gente tem emoção, tem. Que a gente tem a glória, tem. Mas nós não podemos exagerar nas emoções. Exagerar nessa questão. Aí cria uma orgia. O que tem de movimento aí, que as pessoas fica parecendo com uma sessão. Né? Eu já falei isso aqui. Irmão, o Espírito Santo, quando ele vem para nós, é coisa linda, meus irmãos. Quando o Espírito Santo nos usa em língua, eu já vi pessoas que estão sentadas no culto glorificando a Deus, e quando o Espírito Santo toma ela ali sentadinha, falando língua estranha, a gente sente.
Agora, esse negócio de entortar que nem vara, aí pronto, você fica com medo. Tem movimento é que eu fico com medo. Isso não é de Deus. Então tem que ter cuidado com essas orgias emocionais. Temos que ter cuidado, porque isso aí vira uma carnalidade. Tem movimento aí nosso que já virou uma carnalidade. Banalizou o negócio. Eu já vi pregador que fica tentando, né? Não, para aí. Fica que nem peão. Tem que ter controle. E são esses movimentos. Aí eu vi um dia desse um pastor de uma igreja, ele pegar e filmar a várias igrejas e mostrar essas loucuras e dizer, olha aí o que é isso aí. Então preste bem atenção, nós também não concordamos. Nós acreditamos que línguas estranhas, quem dá é o Espírito Santo. Mas ela não vem para escandalizar, ela vem para edificar você, meu irmão. Seu espírito e sua comunhão com Deus. As línguas estranhas, quando você começa a falar ela, é o sinal de uma grande caminhada. Um jovem foi batizado com o Espírito Santo. E os pais não entendiam a alegria, o prazer que ele sentia em ler a Bíblia, em cantar, em orar. Os pais eram também da fé. Então é o começo de uma nova experiência para você viver no mundo espiritual com Deus. É você e Deus, não é para você andar se amostrando não. Outra coisa, as línguas e o dogmatismo. Nós não podemos negar que a experiência pentecostal, ela tem que ser à luz da Bíblia. Mas nós não podemos dogmatizar toda a experiência como sendo verdadeira. Há experiências que não são verdadeiras. Há experiências que não são reais. Agora, que essa experiência é para o crente, ela é. 1 Coríntios 13:8. Leia aí, por favor. Então nós temos que ter muito cuidado para não dogmatizar e fechar. Ele vai ler aqui, eu vou explicar isso aqui. O amor nunca falha. Isso. Mas havendo profecias, serão aniquiladas. Sim. Havendo línguas, cessarão. Sim. Havendo ciência, desaparecerá. Sim. Está vendo? Ele diz que as línguas vão cessar. Há um dogmatismo aí dizendo que essa experiência foi só enquanto o cânon não tinha sido fechado. Depois que o cânon se fechou, acabou, não precisa mais falar língua, não precisa de dons. Não, a interpretação está errada. Paulo está dizendo que com a parousia, com a vinda de Jesus, vai se cessar tudo isso. A experiência que a igreja primitiva sentiu, nós podemos sentir, aleluia. Falar línguas, ser usado com os dons. Não desprezemos isso, meus irmãos. Cuidado com esses dogmatismos que aparecem por aí. E quando eu falei dos 3 tipos de línguas, eu acrescentei, mas tem também a língua fraudulenta. É aquela língua mentirosa. Eu não vou negar. Tem muita gente aí que na hora que pega o microfone, é assim? Na hora que pega o microfone. Patá, patá, papá, patá, pá. Eu estava bem aqui. Enquanto ele está sentadinho, ele não diz nadinha. Tem cantor e pregador desse jeito. Tem deles que só chega na hora de pregar. Só ele é quem sabe de tudo, só ele é quem tem espiritualidade. Aí a igreja se ilude com isso também. Entende? São línguas fraudulentas. Aí você está cantando hino, ele não dá um glória. O outro pregador prega, ele não dá um glória. Aí na hora que ele pega no microfone, é a primeira coisa dele. Patá, papá, parapapá, pepepé. Eu estava bem ali. É língua fraudulenta. Porque outra coisa, o microfone não é lugar para tu exibir línguas estranhas. As línguas estranhas, ela é uma intimidade tua com Deus. Oh, glória a Deus. Aleluia. É uma intimidade tua com Deus. Paulo diz, quando eu oro em línguas, eu oro bem. E ele diz lá em 14:2, ele diz, quem fala em língua não fala aos homens, mas fala em Deus. E se não houver intérprete, está falando em mistério, fique calado falando consigo mesmo, porque Deus entende. Tu não entende, mas tu sente uma alegria inexplicável. Tu sentes uma glória indizível. Tu sentes uma paz na alma e um revestimento glorioso. E a cada dia você não fica só nisso, você se abre para outras possibilidades, numa caminhada incessante com Deus.
Oh, coisa gostosa, meus irmãos. Isso é entre você e Deus. Agora, esse sensacionalismo, essas zoadas, porque tem irmão que diz, pastor Zé, o senhor não crê? Creio muito e oro em línguas. Mas isso é uma particularidade minha e de Deus. Eu já vi, foi muito jovem, que vão aí para um evento, eu não vou citar o nome. Aí tu vai para o evento, aí ele diz, eu vou, olha lá, rapaz. Aí pronto, lá eu vou me soltar. Aí o outro diz, eu também, eu já estou com a garganta preparada. Que é isso? Está programando. É que nem uma irmã que saiu do culto, aí ela foi para o culto, quando chegou lá no culto, ela começou a marchar, pá, pá, e foi na outra, pá, 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 e profetizou e falou em língua e a outra calada. E aí, pá, 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 terminou, pronto. Quando terminou o culto, aí ela disse, mas se eu falei tanta língua e tu não profetizou. Ela disse, mas tu não me disse. Porque quando tu sair de casa, tu tem que me dizer, aí eu interpreto. Estou entendendo as coisas. Irmã, a igreja está cheia dessas coisas. Não é assim? Tá cheio. Um dia desse, eu já falei de um aqui. Ele comendo língua, falando, comendo pipoca, e falando comigo e falando língua. Cada pipocada era uma linguada que ele dava. Irmão, isso não é língua estranha, isso é molecagem, é língua fraudulenta. Olha, vocês podem observar, um dia desse eu vi no meu celular um dizendo assim, ei santo, prepara aí que eu quero ir aí na tua casa, comer aquele frango de escorvanéia. Que é isso? Eu quero ir comer aquele bolo, o ribitubiai. Olha, que é isso, irmão, bolo ribitubiai, o que é isso? Eu lá sei o que é isso. Manda, não manda? Então, vocês estão entendendo? Estão entendendo aqui, irmãos? Nós somos contra isso. Aí vira uma palhaçada. Aí a pessoa diz, esses crentes pentecostais são doidos. Não, se as línguas forem vistas como está na Bíblia, é bênção. Então, agora outra coisa, eu coloquei aqui. O que é pior? Falar línguas? Ou o que é pior do que falar línguas fraudulentas? Tem algo pior também do que falar línguas fraudulentas. Eu coloco aqui. É a indiferença. É a ortodoxia rígida. É aqueles que, na verdade, os valores cristãos, deve ser entendido, não residem apenas nos credos. Tem pastor e tem líder que pensa que a experiência que o crente tem com Deus reside só na experiência dele, na ortodoxia dele, no credo dele. Eu entendo, é assim. Não é do jeito que tu entende, não. Eu estou dizendo aqui que no campo da espiritualidade, dessa experiência com Deus, tem algo que eu e você não entendemos. Nós temos que analisar isso. E os valores cristãos, eles não residem apenas nas relações com os credos. Vocês se lembram que a igreja judia, ou povo judeu, tinha os seus credos. Pedro nunca ia se abrir para Cornélio se Deus não quebrasse isso. Então tem irmão que fica até líder. Eu estudei teologia, eu tenho um doutorado em teologia e eu não entendo assim. Problema teu. No campo espiritual tem coisas que é só Deus e você. É só Deus e você. É por isso que Jesus dizia quando ele curava, não fale agora não. Fale agora não, vocês não entendem agora. Vocês não entendem agora. Vocês não entendem agora. Vocês vão entender depois. Vocês vão entender depois. Já vamos encerrar. Como entender as línguas em Atos e Coríntios? Eu já expliquei, todos dois aí. Ok? Finalizando. O que não é línguas estranhas? Primeiro, línguas estranhas não se trata da psique de efeitos hipnóticos. Porque uma pessoa em transe hipnótica, ela pode falar línguas. Mas línguas estranhas não é isso. Psicopatologistas têm dito que na igreja o que acontece são fenômenos anormais, assim como acontecem loucos. Vão pagar caro quem anda desprezando as coisas de Deus. É melhor se calar. É melhor se calar.
Porque pior do que línguas fraudulentas é aquela pessoa que é insensível às coisas misteriosas com Deus. Eu disse aqui em um outro dia que a Jó, no capítulo 42:5, ele diz: com os ouvidos eu ouvia falar de ti. A teologia dele era teórica, mas agora ele diz: mas agora os meus olhos te veem. É fácil para um crente, ou um pastor, ou um professor de teologia dizer assim: Jesus vai te dar vitória, irmão, Jesus vai te abençoar. Agora pergunte para um missionário o que é a vitória. Ele que está lá no campo, sendo perseguido, sendo criticado. Se você ler o livro de Gilberto Pickering, Wilbur Norman Pickering, que é assim chamado, dos Estados Unidos, Batalha Espiritual, ele fala isso, que aprendeu lá no Dallas muita coisa, mas quando ele foi para a selva amazônica, ele não sabia nem expulsar um demônio. Dia desse o irmão estava numa reunião, aí de repente apareceu um endemoniado lá. E tinha um pastor de uma outra igreja que não crê nos dons. Aí o pessoal descrente lá, disseram: tem um pastor ali, manda ele expulsar. Aí quando foram lá, ele disse: não, isso aí é uma questão, tem que ver a questão psicológica, psicanalítica. E ficou conversando e o demônio quebrando tudo. Aí uma irmãzinha da Assembleia de Deus botou a mão: sai daí, capeta! Aí caiu no chão, pum, aí levantou. É assim. Entenderam como é as questões? Então é muito interessante entender. Línguas estranhas não se trata de hipnose. Outra coisa, línguas estranhas não se trata de um falar simultâneo. Porque dizem que uma pessoa pode estar, e na parapsicologia também fala isso. Simultaneamente uma pessoa pode estar falando em outro idioma, e o outro aqui, sem saber esse idioma, pode falar tudo aquilo ali. Línguas estranhas não é isso. Como é que Deus vai usar o Espírito Santo só para falar dialetos, se todas as pessoas podem aprender dialetos? Que coisa é essa? Então, a outra coisa, línguas estranhas não se tratam de estados especiais. Ou seja, alta febre. Diz que tinha uma mulher que estudava na universidade, aliás, ela era que cuida de lavar pano, serviços gerais. E ela teve um alto nível de febre, e lá na própria universidade, no hospital, foram tratar ela. Enquanto ela estava com febre, ela começou a falar latim e falar grego, textos clássicos. E todo mundo ficou admirado porque ela falava o latim e o grego de modo desenrolado, na crise da alta febre. E aí os homens foram analisar a questão, é que ela naquele momento, naquele estado, ela começou a falar. Por quê? Porque o subconsciente dela tinha assimilado. Ela trabalhava na universidade, perto da sala de um professor que era doutor em línguas clássicas, falava o latim, falava o grego, e ele ficava citando, e ela foi acumulando aquilo ali. Quando veio o estado de alta febre, ela falou. Línguas estranhas não é isso. Línguas estranhas não é estado alterado de consciência. A língua estranha que o crente fala, ela vem do Espírito Santo de Deus para você. Agora eu vou encerrar dizendo uma coisa. Sabe como é que eu entendo? Quando eles começaram a falar, no dia de Pentecostes, eles falaram somente glossas. A Bíblia diz que eles os ouviam falar. A Bíblia nunca diz que eles falaram dialetos. Lê bem aí. A Bíblia diz que eles os ouviam falar. Não é assim que está na Bíblia? Vê aí. Então aconteceu um mistério duplo. Olha para cá. Aconteceu um mistério. Aconteceu o teras e o mysterion. É isso que eu quero dizer para vocês. Cada um os ouvia falar na sua própria língua. Cada um os ouvia falar em sua própria língua. Agora olha para cá. O Espírito Santo batizou os crentes, eles falaram línguas estranhas, e o barulho foi tão grande, era 9 da manhã, e quando eles chegaram lá, que viram aquela multidão, começaram a se escandalizar. Mas quando saía glossas dos lábios dos discípulos, chegava nos ouvidos deles, como o dialeto deles. Não era que eles estivessem falando dialetos,
Saía da boca dos discípulos o glossai. E quando chegava nos ouvidos deles, eles ouviam o quê? Na própria língua deles, é claro. E não resolve a questão, olha para cá, porque tem gente aí, os maiores teólogos dizem assim, Atos 2 é para remover a maldição de Babel, negativo. Tem muita gente ensinando isso. A maldição de Babel. Todo mundo continua falando outros dialetos. Outros dizem que a língua estranha ali foi usada, rapidinho pastor, bota logo lá em Atos. Foi usada, sabe para quê? Em dialetos para evangelizar outro. Ora, quando Jesus pregou 3 anos e meio, eles não quiseram, por que agora Jesus vai mandar um dialeto do céu só para evangelizar eles? Agora tu quer mais? Vamos lá, lê aí. Atos 10. Atos 10. Oh, rapaz, eu gosto da Bíblia. Eu vou encerrar com isso aqui. Porque é coisa boa. É a palavra de Deus. É a palavra de Deus. É coisa boa, meus irmãos. Começa aí o 10, 45, 46, vê aí, rapidinho. Vamos lá. E os fiéis que eram da circuncisão, todos quantos tinham vindo com Pedro, sim, maravilharam-se de que o dom do Espírito Santo se derramasse também sobre os gentios, porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os ouviram falar em quê? Em línguas. Os ouviram falar em quê? Em línguas. Peraí, tu está lendo aonde aí, meu filho? Atos 10, 46. Peraí, tu está lendo aonde? Tu está lendo aonde? Atos 10, 46. Deixa eu ver aqui um negócio. Atos 10 o quê? 46. 46, não é assim? Olha aqui, ó, no próprio original, Atos 10 o quê? 46. Aqui, olha, no original, lalunto glossais. Por que não usou dialeto? E agora, se era para evangelizar as nações, que ali não eram nações, eram judeus espalhados. Então, entenda bem, se a mesma palavra glossai aparece em Atos 2, por que apareceu agora na casa de Cornélio? E para que dialetos na casa de Cornélio, se todos falavam a mesma língua? Mas rapaz, é coisa, não é assim? Eles falaram, como é que diz? Lê de novo, olha coisa boa a Bíblia. Porque os ouviam falar em línguas e magnificar a Deus. Os ouviam falar em línguas. Aqui no texto é glossai, e glorificar a Deus, ok? Não é assim que está aí? Agora lê Atos 19. Atos 19. Vê se é o 6 ou é o 2, vê aí. Eu vou até procurar logo aqui. É coisa boa. Atos 19. Vamos lá, como é que diz? Isso, é isso. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo. É o 6, né? É o 6. Pronto, peraí. Como é que diz? E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Elalonte glossais cai profeteum. Então preste bem atenção. A mesma glossa que aparece lá em Atos 2 é a mesma que aparece em 10, 45, 46, é a mesma que aparece em Atos 19, verso 6. Aí, meu filho, agora eu quero que você me explique, se era para evangelizar, e lá no Cornélio todos já estavam evangelizados e o Espírito desceu, e eles falaram língua, provando que eles receberam o poder, e lá em Atos 19, todos já eram crentes, já eram salvos, e falaram línguas estranhas, provando que receberam o sinal. Tu crê ou não crê? Então não eram dialetos, eram línguas estranhas que apareceram em Atos 2. Amém? Vamos adorar? Tem mais algum hino aí?